trazer informação para você a respeito de um assunto muito importante, que diz respeito, atenção, que diz respeito a algo que é essencial na vida das pessoas de uma cidade. É o transporte coletivo, o transporte de passageiros aqui em Blumenau. O que acontece? Na madrugada do último domingo, nós tivemos aqui em Blumenau, no bairro Água Verde, terminal de ônibus, o arrombamento de umas portas. E essas portas arrombadas, foi na madrugada, não tinha ninguém trabalhando, não tinha motorista, não tinha cobrador, não tinha nada. O pessoal estava lá, o terminal estava solto à vontade. Detalhe, porque não tinha ônibus circulando, certo? Isto posto, meu nobre, só que isso foi uma situação de outras que vêm acontecendo, de discussões dentro de terminais de ônibus, brigas até que saíram em vias de fato, ou seja, tapa para cá, tapa para lá, pessoas que entram sem pagar nos terminais de ônibus. E aí o sindicato da categoria, ou seja, os trabalhadores de transporte coletivo Blumenau, andou se manifestando nas suas redes sociais e falando dessa insegurança, não só para o trabalhador, mas também como para o usuário de transporte coletivo, e que isso está incomodando o sindicato. Só que aí, atenção, meu povo, veio uma outra situação. Qual é a situação? A história de que poderá o transporte coletivo, através de seus operadores, trabalhadores, pararem a qualquer momento aqui em Blumenau. Isso já desde semana passada vem sido propalado, mas essa semana discursado, falado. Só que essa semana que o bicho está pegando. Quem está com a gente aqui é o diretor do Sinditranscol, Ari Gerner. Boa tarde, Ari. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. Pela primeira vez você vem ao vivo aqui, né? Sim. Primeira vez. E vem de um assunto que é importante. Ontem eu trouxe o pessoal, o representante do município, o Ayrton Leite, falando sobre essa situação de vocês, tal, de insegurança, e hoje eu disse, vamos abrir espaço para o sindicato, né? Afinal de contas, aqui a gente tem que ouvir todo mundo. E aí, Ari, me fala, essa situação, essa introdução que eu fiz é a correta e pode parar o transporte coletivo em função disso em Blumenau? Alexandre, boa tarde a todos, né? E a todas, não está descartada essa situação. Por quê? Eu gostaria de frisar bem que o transporte de Blumenau já foi exemplo, já foi uma qualidade de Santa Catarina e destaque do Brasil. A gente já chegamos a ter uma frota enorme de ônibus, chegamos a ter ônibus já com ar-condicionado lá no passado, chegamos a ter segurança nos terminais, né? Foi retirada essa segurança e de um certo tempo para cá, as coisas estão piorando. Então, a gente sabe que você fala aqui quase todo dia, diariamente, como você já apresentou aqui no dia de hoje, né? A situação da insegurança, né? Você falou sobre as armas, para onde que vem essas armas aqui para Blumenau? Uhum. Então, assim, a categoria está muito preocupado e, além da categoria, tem os usuários, o pessoal, os passageiros que usam o transporte coletivo de Blumenau. A gente não quer aqui, o sindicato falou isso, vir aqui comentar uma tragédia, né? Vamos tentar evitar essa tragédia. Tá, mas aí eu pergunto, eu até vou abrir, atenção, põe na tela aí, por gentileza, os telefones de contato, aliás, o nosso WhatsApp, na verdade, né? 988719831, eu estou abrindo esse espaço aqui para você, e eu gostaria de falar com o pessoal que utiliza o transporte coletivo de passageiros em Blumenau, os ônibus em Blumenau, né? Gostaria que esse povo opinasse. Então, falar da insegurança, porque esse é o tema da nossa entrevista aqui com o Sindicato dos Trabalhadores. Eles estão se sentindo inseguros, não só os trabalhadores, mas também os usuários, os passageiros, né? E aí, eu quero a sua opinião. Você acha que está assim mesmo? Pode participar com a gente, que eu coloco sua mensagem no ar aqui, no WhatsApp, e que pode parar a qualquer momento o transporte coletivo de passageiros em Blumenau. Mas aí você falou, não, a gente não quer vir aqui falar de uma tragédia, a gente quer evitar essa tragédia. E é isso que estão manifestando nesse momento, ou seja, essa conversação envolvendo empresa concessionária Blumob, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, ou seja, a Prefeitura de Blumenau, vocês já tentaram esse diálogo com essas partes? Nós já tentamos essa conversa, Alexandre, já protocolamos vários ofícios, né? Mandamos fotos, registro de tudo, né? O representante da Prefeitura aí falou sobre fazer os BO,
Então, quem é que faz o BO? Quem é que é o responsável por fazer esses BO, né? Além da população que às vezes sofre com isso, já aconteceu assalto já no terminais. Então, assim, não adianta a gente vir aqui e falar, mas não foi feito um BO. Porque as pessoas são ameaçadas. Eu vou dar aqui de advogado do diabo. Rapidamente aqui, vou dizer para você o seguinte, mas assalto, arrombamento, situações, brigas, vias de fato, uma confusão, acontece em qualquer ponto da cidade. Qualquer lugar. Exato, o terminal não foge à regra. Mas a diferenciação do terminal que ele tem que ter, e vocês estão exigindo, o que dentro do terminal, além da segurança? Gente preparada, né? Gente que trabalha com esse serviço de segurança, né? Se é segurança patrimonial, se é vigilante, é gente que tem segurança. E, Alexandre, assim, a gente também está aqui em defesa de criar, quem sabe, 2 bases militares, tanto no terminal do Aterro como no terminal da Fonte, os 2 maiores terminais, para criar uma basezinha lá. Se tivesse, existe essa possibilidade, como você falou agora, tanto da empresa, da secretaria, vamos sentar, não se faz da noite para o dia, mas vamos sentar, que há possibilidade de fazer, existe espaço para isso, espaço físico, a empresa se compromete em construir a sala para isso, vamos ter esse tripé, vamos chamar a polícia militar, se há soldados, se tem gente para atender, contingente, né? Aí a gente toca no assunto. Não, Blumenau já está faltando pessoas, contingente, né? O efetivo faz tempo, há muitos anos que o Blumenau não tem um efetivo à altura. Então, o que a gente está querendo aqui, Alexandre, deixar a coisa bem clara. Vamos fazer alguma coisa que, se tiver que colocar a segurança, vigilante lá, que a empresa ou a secretaria vai ter que arcar com o custo, já estava isso lá no passado. Sim. Antigamente já tinha. Antes da pandemia tinha. Já tinha. Aí veio a pandemia. Não, é que terminou o contrato da empresa. Que prestava o serviço de segurança particular, privada, na verdade. E ficou no esquecimento. Mas o contrato era com o poder público ou era com o Ablumob? Com o poder público. Era com a prefeitura de Blumenau. É isso que não está as coisas esclarecendo. Então, assim, o que a gente está querendo? Que retorne essa segurança de volta lá. E era eficaz? Olhando para aquela câmera lá, por gentileza ali, era eficaz? Quando tinha lá o vigilante pago com dinheiro público, era eficiente? As pessoas não entravam sem pagar? Como é que funcionava a época? Tinha mais respeito, né? Não era aquela liberdade que tem hoje que você pode ir lá. Eu faço um desafio com você, Alexandre. Nós vamos lá no horário, estipular um horário lá, final da tarde. Vamos lá fazer uma filmagem para tu ver só como é que o pessoal está aberto os terminais. A invasão é demais. A invasão é grande? É grande. Ou seja, o pessoal entra sem pagar, é muita gente que entra sem pagar? E bastante, onde aquelas pessoas que pagam a passagem... Elas pagam por essas que não pagam. Isso, mas cobra da gente e cobra dos motoristas trabalhadores. Por que aquelas pessoas não pagam e eu vou ter que pagar? Mas não é função de vocês. Tem mensagem aqui, vamos lá, mensagem na tela, por gentileza, do WhatsApp. Aqui na tela, Leoberto Scalvin. As empresas antigas bancavam as manutenções nos terminais de ônibus. Por que essa aí não pode também arcar com esse custo, diz o nosso telespectador. O André Porto participa conosco. Teria que ter segurança. O ideal seria polícia militar nessa situação, diz o André Porto. Você pode mandar mensagem para a gente, é 988719831. Eu sei que o nosso tempo já está aqui da entrevista, terminou, mas vamos fazer o seguinte, vamos continuar conversando sobre esse assunto, vou dar mais tempo para esse assunto aqui no programa, vamos estourar um pouquinho mais, eu acho que é fundamental, porque esse é um assunto que diz respeito à nossa sociedade como um todo em Blumenau. Agora é o seguinte, tem que saber, e a gente tem que ser bem assertivo, se é uma responsabilidade da Polícia Militar, porque a Polícia Militar hoje ela participa ali nos terminais de ônibus, né? Ela passa pelo terminal. Alexandre, eu quero ser assim, ontem eu fiquei o dia todo entregando o jornal no terminal do Garcia, das 6 horas da manhã até as 16 horas, até as 4 horas da tarde. Sim. Não passou uma vez a viatura dentro do terminal. Do Garcia? Do terminal do Garcia. Que é aquele lado perto da Conteminas. Isso, né? Então, quando a gente escuta que periodicamente, a cada 2, 3 horas estão passando, isso não é verdade. Então, não adianta eu vir aqui falar e o outro falar que... E é diferente de ter uma base. Tem uma base aí, é diferente. Né? Os 2 terminais mais inseguros do Aterro e o outro é o Garcia? Da Fonte. Alexandre, eu quero aproveitar aqui o espaço também, que eu visitei outros terminais do Brasil, e eu fui na cidade de São Paulo, Sorocaba, né? Existem 2 terminais grandes, 600 mil habitantes, ou seja, o dobro quase de Blumenau. Sorocaba, São Paulo. Conheço. Os 2 terminais que tem lá, tem base militar dentro, tem posto de saúde dentro,
Então, assim, a roda já foi inventada. É só copiar onde que dá certo e trazer para cá. Por que não se faz aqui dentro uma base militar? E quem sabe lá no futuro, um posto de saúde, um AGzinho pequenininho. Eu estava pensando aqui meus botões, até porque ali na fonte, próxima à fonte, não tem nenhuma base de apoio da Polícia Militar. É os únicos 2 terminais que tem, fonte e o aterro, que não existe. Não tem uma base Não tem perto. próximo. Não. Quer dizer, ajudaria muito. Ali perto do aterro tem os bombeiros militares, na Ari Barroso, né? Ari Barroso. Mas é bombeiro, né? Mas é bombeiro, sim. Mas a base da polícia é só lá na frente do Pedro Zimmermann. Alexandre, assim, ó, eu conversei com vários empresários ali na fonte, que a gente anda ali direto, e eles estão a nosso favor. Eu acho que ficaria legal colocar Esses uma estão base. a nosso favor. Por quê? Porque nós estamos tratando da segurança do centro ali da cidade, ali de uma ponta da cidade. Que é a da 7 de setembro, que é uma das mais inseguras. Pois é. O que tem de gente ali que furta metal para trocar e não sei o quê, e é drogadição, e a polícia, de vez em quando, ali pegando os caras, é uma enormidade. E o terminal do aterro também, eu vou te contar, né? É um fumógrafo de maconheiro, pé de maconha lá, é uma barbaridade. De novo, eu reafirmo assim, um desafio que eu queria. Ó, vamos lá fazer uma reportagem em determinado horário, né? Para ver assim, ó, a invasão é grande. Sim. A invasão é grande. As Pessoal drogas, entrando sem pagar. as drogas não tem mais controle. Então, assim, Briga de gangue também. tá cheio. É. Então, assim, amanhã depois a gente vai estar escutando aqui você comentando uma reportagem onde que, ó, mas o rapaz, o Sintranscol veio aqui e avisou que poderia acontecer isso. Não poderia ser evitado? Vamos lá, mais mensagens na tela, por gentileza, 988719831. O André participa conosco. Boa tarde, estou em concordância, sim, em segurança e terminal. Antigamente, no tempo do SIGA, da Glória, a segurança ajudava muito. Atenção, tem mais gente participando. Nice, a única forma de chamar a atenção é parando, ela diz. Realmente está perigoso. Dentro do ônibus, um rapaz veio ameaçando o motorista a viagem toda, da fonte até o Garcia. É a Nice do bairro Garcia que coloca aqui. Vou lhe falar uma coisa ali, sinceramente. Eu sei que essa é a única, e eu não gostaria de usar esse termo, mas é a única arma que vocês têm, é de parar as atividades. Mas quem é prejudicado com uma situação dessa é esse povo que está aparecendo aí na tela, né, nos terminais, que está dentro dos ônibus, é esse pessoal que fica sem esse serviço essencial de uma cidade. Acho que o diálogo é fundamental para que nós tenhamos aqui uma concordância entre as partes e que nós possamos mobilizar a sociedade organizada como um todo, e é bonito falar, né? É bonito falar assim, mas eu digo, chamar as autoridades para aquilo que é obrigação das autoridades. Né? E eu lhe pedi encarecidamente também a categoria, né? Que eu sei que não é fácil ser motorista. Se já ser motorista particular em Blumenau é uma delicada, é complicado, uma missão muito forte, né? Já é difícil. Você imagina ser um motorista profissional que está ali horas e horas durante o dia e com um ônibus dessa envergadura, né? Ou seja, transportando a maior riqueza que uma cidade tem. Eu queria pedir encarecidamente a todos os motoristas cobradores e os trabalhadores de transporte coletivo, a você que é o diretor do sindicato, já foi presidente, que nós possamos ter um entendimento, um diálogo entre as partes, para que nós possamos ter também, por isso que eu dou esse espaço aqui, para poder conversar e chegar aí aquilo que vocês desejam, que a sociedade precisa. Segurança nos terminais de ônibus. Alexandre, eu quero agradecer aqui o chamado que você fez aqui, quando você falou agora em respeito aos motoristas e cobradores, que a prefeitura, o SMTT ali, não tem o respeito à questão de querer tirar os cobradores. Né? A gente tem essa preocupação, porque tirando um trabalhador de ônibus, onde que anda 2 trabalhadores, aí mesmo que a qualidade do transporte vai cair. Né? Como você tem o respeito da população, do usuário do transporte, a gente assim, ó, a gente vai ficar falando aqui de pessoas com assédio dentro dos ônibus, briga mais ainda dentro dos ônibus. A partir de março ou abril vai ter câmera dentro do ônibus já. A gente está esperando isso, porque é um compromisso com o gerente aqui da empresa, a gente... O que é verdade a gente tem que falar, siga, né? A partir de março ou abril. Os ônibus estão bons, né? Agora não tem mais sucata, né? Na vista, quando eles começaram aqui a cair a porta, pneu, né? É porque é Piracicabana. Mas agora a gente espera que, assim, ó, a gente que gostaria, Alexandre, aqui, se a gente for convidado outra vez de fazer entrevista, não, o transporte é bom, também para atender a população do final de semana, os domingos, sábado, que o pessoal reclama para nós de horário de ônibus. Sim. Né? E a gente vem aqui falar, o pessoal assim, ó, o domingo para as 7 horas da noite. Sim, isso é absurdo. Então, assim, ó, a gente está aqui aberto, né, para discutir isso, para fazer esse debate, essa conversa com mais gente, se for o caso, né, para discutir o transporte de Blumenau. Perfeito. Por que não discutir? E segurança vai atender todos, não só os trabalhadores do transporte, mas toda a população
que usa o transporte coletivo. Ari Gerber, diretor do Sindicato de Transportes e Transportes Trabalhadores, Transporte Coletivo de Blumenau. Obrigado pela participação. Valeu, Grande Alexandre. abraço, estamos juntos. Valeu. Né? Junto para poder buscar, claro, aquilo que é importante dentro daquilo que cabe à sociedade blumenauense, que necessita, que precisa desse apoio. E evidentemente que a gente fala da segurança nos terminais de ônibus. É necessário ter essa situação e também esse entendimento. E chamar das autoridades a responsabilidade daquilo que tem que ser feito, dentro daquilo que consegue ser feito. Dentro da legalidade, dentro daquilo que é da questão financeira, que é suficiente para atender esse povo. A gente está falando de gente para dar um atendimento de segurança à comunidade. E se esse atendimento passa pela Polícia Militar, vamos chamar a Polícia Militar para conversar. Comandante regional, comandante local, DSPPM, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Porque não é só os trabalhadores. Agora eu peço encarecidamente, não vamos parar. Tem outros assuntos que têm que ser levados adiante, como o Ari começou a levantar aqui, mas vamos falar uma coisa séria. A segurança ela é como geral, não só dentro do terminal. Mas a concentração maior de pessoas se encontra efetivamente em um terminal de ônibus. Principalmente nas horas de maior movimento, de manhã e final da tarde. Vamos lá, gente, ao meio-dia também. Então, daqui a pouco, realmente, uma desgraça pode acontecer em qualquer lugar de uma cidade. Não precisa ser um terminal de ônibus. Mas se a gente puder ter segurança, é outra coisa. Vamos ser muito sinceros aqui, né, doutor? Seguinte, quando alguém entra num terminal de ônibus sem pagar, e não são poucas as pessoas, alguém paga essa conta. E essa conta vem para a tarifa do transporte coletivo de passageiros. É fato. Isso aqui não adianta contar abobrinha para mim que não tem.